Dando continuidade à expansão do universo de Game of Thrones, há alguns meses atrás veio a notícia de que a HBO está desenvolvendo mais um spin-off, e desta vez com foco no personagem Jon Snow, tendo inclusive o ator Kit Harington por trás da produção dessa série, que é uma dos muitos spin-offs relacionados a Game of Thrones em andamento. Mas o que de fato sabemos sobre essa produção? Ela já recebeu luz verde da HBO? E se sim, ela poderia estrear antes da segunda temporada de House of the Dragon? E em que linha temporal a sua trama estaria inserida? Para ficar por dentro de todos os detalhes e também de teorias sobre esse spin-off do Jon Snow, continue assistindo ao vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar sua opinião sincera sobre esse spin-off e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs do universo de Gelo e Fogo. Como vocês devem saber, vários portais divulgaram que a HBO teve vários spin-offs de Game of Thrones em desenvolvimento nos últimos 3 anos, e eles incluem The Sea Snake, uma série sobre o Corlys Velaryon, um personagem já introduzido no atual spin-off House of the Dragon, e atualmente a produção está em desenvolvimento, e este pode não ser seu título oficial, mas o que se sabe até o momento é que a trama seria protagonizada por Corlys, um dos maiores navegadores que os 7 reinos já viram, e é possível, que esse projeto se volte aí para a história dele antes da Dança dos Dragões, abordando aí como o personagem construiu o seu nome e as suas diversas expedições para além de Westeros. E também foi dito que o Bruno Heller, produtor executivo de Gotham, o Mentalista e Pennyworth, é o responsável pelo desenvolvimento da produção. E entre os spin-offs também temos 10,000 Ships, produção aí que promete contar a história da Nymeria de Nyssar, uma princesa e guerreira dos Rhoynar que deixou suas terras após os Valyrianos as conquistarem, e que após reunir uma enorme frota, ela levou seu povo para Dorne, onde eventualmente fez uma aliança por meio de casamento com um martel. E quem já leu os livros ou assistiu Game of Thrones sabe que Nymeria é uma grande figura histórica no mundo das crônicas de Gelo e Fogo, algo perceptível aí pelo fato de 2 personagens serem nomeadas em homenagem a ela. A primeira é Nymeria Sand, uma das filhas do Oberyn Martell, e a segunda é a loba da Arya Stark, que recebeu seu nome por conta da admiração que a garota tinha pela princesa guerreira. E gente, o nome da produção ainda não é definitivo, embora exista aí uma razão para ele, já que os 10.000 navios são a frota com a qual a personagem teria chegado a Dorne e os quais ela queimou ao chegar lá, decidindo que aquele seria o local onde o seu povo se estabeleceria e que não haveria mais volta. E galera, uma série Dunkin' Egg também está em desenvolvimento. E é dito que essa produção se passaria cerca de 90 anos antes dos eventos de Game of Thrones. E esta seria uma das séries mais próximas aí da primeira produção da HBO, quando se trata aí da linha do tempo. E a proposta de The Tales of Dunkin' Egg seria adaptar a história da obra O Cavaleiro dos 7 Reinos, também escrita aí pelo George R.R. Martin. E o livro reúne aí 3 contos que relatam as aventuras da dupla que dá nome à série, sendo eles o Cavaleiro Andante, a Espada Juramentada e o Cavaleiro Misterioso. E o autor George R.R. Martin ainda afirmou que deseja continuar a escrever mais sobre eles no futuro, o que indica que mais contos dos 2 podem ser lançados no futuro. E a dupla que protagoniza os livros é formada por Sor Duncan o Alto e Aegon V, e anos após esses contos eles se tornaram o Senhor Comandante da Guarda Real e o Rei de Westeros respectivamente, mas ainda não há mais informações sobre quem serão os produtores, os roteiristas, os diretores ou o elenco que fará parte aí desse projeto. E ainda há também 3 projetos de prequelas animados supostamente em andamento para a HBO Max.
Mas voltando ao spin-off do Jon Snow, meses atrás foi revelado que essa produção realmente estava em desenvolvimento e que a sua narrativa não viria do autor George R.R. Martin e do seu material de origem. E de acordo com a atriz Emilia Clarke, a nossa eterna Daenerys Targaryen, essa série vem do próprio Kit Harington, o intérprete do Bastardo do Norte. E para a BBC, a atriz disse, abre aspas, foi criado por Kit, tanto quanto posso entender, então ele está nele desde o início. Então o que você vai assistir, espero que, se acontecer, seja certificado por Kit Harington, fecha aspas. E, gente, ainda vale ressaltar que o próprio George R.R. Martin confirmou através do seu blog que a sequência do Jon Snow estava em desenvolvimento. E o autor também revelou, que o título provisório da série era Snow. No entanto, o autor se recusou a compartilhar mais detalhes até obter permissão para isso. Porém, ele também disse que o segundo e terceiro rascunhos do roteiro foram escritos e a história se passa após os eventos de Game of Thrones. E em seu blog ele escreveu, abre aspas, sim, é verdade, não há muito mais que eu possa dizer, não até que a HBO me dê luz verde. Nosso título de trabalho para o show é Snow. Sim, foi Kit Harington quem trouxe a ideia para nós. E assim, gente, a respeito da linha temporal em que a trama estaria inserida, uma teoria de fã compartilhada lá no Reddit pode explicar o motivo para o desenvolvimento da série, já que até o momento pouco se sabe sobre o enredo desse spin-off de Game of Thrones, além do fato de que foi divulgado que Kit Harington reprisaria o seu papel como Jon Snow e que o escritor George R.R. Martin também está envolvido nesse projeto, e talvez seja por isso que muito já se especula acerca do período da vida do personagem que seria retratado nesse spin-off, que deve acompanhar a jornada além da muralha de Jon Snow após os eventos finais de Game of Thrones. Mas assim, gente, enquanto a resposta definitiva não chega, os fãs seguem especulando sobre a trama nas redes sociais e, de acordo com essa fã do Reddit, o enredo poderia se passar centenas de anos depois, caso Jon Snow realmente seja um personagem imortal. E essa teoria sugere que a série acompanharia um Jon Snow agora com a capacidade de não envelhecer em Westeros até que uma nova força maligna cruzasse o seu caminho. E, gente, essa fã também especula que o Jon poderia morrer no final da primeira temporada, assim como Ned Stark em Game of Thrones. E a grande justificativa para isso, segundo a fã, é de que Jon Snow introduziria uma nova leva de personagens e não precisaria se apoiar em personagens já conhecidos pelos fãs. E assim, gente, se você acompanha o Game of Thrones, deve se lembrar de que Jon ressuscitou na 6ª temporada após ser esfaqueado até a morte no final da temporada anterior, e que foi a partir desse acontecimento que diversos questionamentos sobre uma possível imortalidade do personagem acabou surgindo entre os grandes fãs do universo de Gelo e Fogo. Porém, vale lembrar também que, embora ele tenha voltado do mundo dos mortos com a ajuda da Melisandre, o Jon Snow ainda é um homem mortal, ou seja, ele pode morrer novamente. Por outro lado, a série Game of Thrones nunca nos deu uma resposta conclusiva sobre essa questão, o que faz com que alguns fãs acreditem que, após ser ressuscitado daquela maneira, o Jon Snow teria se tornado um personagem imortal. E olha, gente, sinceramente, eu não sei o que pensar sobre isso. Eu só acho que se for para trazer o personagem de volta após aquele final horrendo de Game of Thrones, é bom valer a pena. E vocês, o que acham dessa teoria sobre a série do Jon Snow? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. E, gente, considerando o fato de que Snow ainda está em desenvolvimento e não recebeu um pedido oficial de série da HBO, ainda há um longo caminho a percorrer antes que um episódio chegue ao ar. Na verdade, não há garantia nem que a série grave um piloto, mas com Kit Harington sendo anexado ao projeto e com o sucesso de House of the Dragon, as chances de Snow receber uma luz verde são altas.
Mas mesmo assim ainda haverá aí uma longa espera pela série. Definitivamente ela não poderia estrear em 2023 e tampouco em 2024, ano em que estaremos recebendo aí a segunda temporada de House of the Dragon. E vale ressaltar ainda que uma série épica aí do universo de Game of Thrones levaria pelo menos um ano para ser filmada e produzida, e eles ainda não deram nem sinal verde para um piloto da série Snow ser gravado. E não temos nem mesmo uma busca de elenco acontecendo. Então, isso significa que a estreia do spin-off protagonizado por Jon Snow não tem como acontecer antes da estreia da segunda temporada de House of the Dragon, que, como vocês devem saber, a HBO encomendou a segunda temporada de House of the Dragon enquanto a primeira temporada estava ainda indo ao ar. E segundo a revista Forbes, a segunda temporada de House of the Dragon começará a ser filmada no início de 2023. Então, se eles mantiverem aí o mesmo tipo de cronograma de produção e considerando que não estamos aí em meio a uma fase difícil de pandemia, é possível que a segunda temporada de House of the Dragon chegue à HBO entre junho e agosto de 2024 ou até mesmo um pouco antes disso. E, gente, a primeira temporada de House of the Dragon e todas as 8 temporadas de Game of Thrones estão no catálogo da HBO Max. E antes de vocês saírem aqui do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal Garota Escarlate, comentar a sua opinião sincera sobre esse spin-off do Jon Snow e de compartilhar esse vídeo com seus amigos e com os outros fãs do universo de Gelo e Fogo.